Ele era um jovem com 23 anos e estava apaixonado. Pediu namoro à sua amada e ela mandou esperar mais 2 dias para lhe dar resposta. Entretanto, o que estava apaixonado soube que outra pessoa estava interessada naquela que ele também estava. E essas 48 horas foram como que uma eternidade. Ele olhava para o relógio, o tempo não passava. E a questão era, será que ela vai escolher o outro? Escolheu o G. Momentos críticos na nossa vida. Estávamos em 1994 e houve uma final do Campeonato do Mundo de Futebol. Essa final foi entre 2 equipas, a equipa de Itália e do Brasil. Ao fim de 120 minutos, as 2 equipas estavam empatadas. Houve marcação de grandes penalidades. A certa altura, se a Itália não marcasse o penalti a seguir, o Brasil seria campeão. Quem se prontificou para marcar esse penalti decisivo foi um jogador chamado Roberto Baggio, que provavelmente era o melhor jogador de Itália. No estádio, um grande silêncio. E no Brasil e em Itália também. Todos estavam numa grande expectativa. Era um momento crítico, sem dúvida, para os apaixonantes desta modalidade desportiva. Os corações batiam apressadamente. Se calhar uns clamavam a Deus para que ele falhasse. Outros clamavam a Deus para que ele marcasse. Não sabem porquê, mas ele rematou e a bola subiu, foi por cima da trave, foi lá para as alturas. Ele falhou. Ele nunca mais esqueceu este momento crítico da sua vida. Passados 25 anos, ele dá uma entrevista. E ele diz, se eu morresse naquele dia, eu não me importaria nada. Eu só queria morrer. E acrescentou outra coisa e disse, durante estes 25 anos, são poucas as noites em que eu não tenho pesadelos acerca desse falhanço. Momento crítico. Foi duro. O doente teve um problema grave de saúde. Temeu pela sua vida. Fez tratamentos de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E, finalmente, o médico que o acompanhou em todo este processo disse que ele estava bem e que tinha alta. Momento crítico. E nós, nos momentos críticos, esses momentos podem ser bons momentos de alívio e de celebração. E podem ser momentos em que ficamos marcados negativamente para o resto da nossa vida. Hoje, eu queria vos falar acerca de um homem que, na experiência que a Bíblia nos fala, ele teve, podemos considerar, 3 momentos críticos nesta passagem. E nós iremos ver, identificar esses 3 momentos críticos. Lucas capítulo 17, versículo 11. Evangelho segundo Lucas capítulo 17. E vamos ler do versículo 11 até ao versículo 19. Lucas capítulo 17, versículo 11. Caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre,
compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um deles, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Senhor fala às nossas almas por meio da sua palavra. Nós, às vezes, ao lermos passagens assim, corremos o risco de elas se tornarem impessoais. Aconteceu há tanto tempo, num país distante do nosso, com uma cultura diferente. Mas vamos nos contextualizar um pouco melhor nesta passagem. E vamos fazer uma coisa. Vamos dar um nome a este homem. Nós não sabemos como é que ele se chamava, mas vamos dar um nome. Eu lembrei-me de Ezequias. Foi um rei temente a Deus e que fez uma transformação espiritual na sua nação quando ele subiu ao trono. Vamos pensar. Chamava-se Ezequias, certo? Ele era casado, tinha 2 filhos, uma menina com 6 anos e um rapaz com 2 anos. Em que é que ele trabalhava? Trabalhava no campo. Levantava-se cedo, ia para o campo, regressava já ao pôr do sol. E a partir de certa altura, ele notava que estava diferente. Sentia-se mais cansado. Quando chegava a casa, a filha com 6 anos via-o ao longe, corria para ele e ele pegava nela no colo, atirava ao ar. Mas agora, à medida que o tempo passava, ele ia sentindo mais dificuldade para fazer uma coisa que outrora era simples para ele. Passado algum tempo, percebe-se que lhe aparecem umas manchas no corpo que se foram espalhando cada vez mais. Uma noite ele acordou e apercebeu-se que a esposa que estava acordada e que chorava. Tentou dizer-lhe alguma coisa, mas a voz ficou-lhe embargada e ele nada quis. Passados uns dias, ele estava a lavar os pés à noite com água quente e queimou-se. Já não tinha sensibilidade nos pés. A esposa viu e disse-lhe: precisas de ir amanhã ao sacerdote. Porque os sacerdotes naquele tempo faziam o diagnóstico e punham as regras para os que ficavam doentes com lepra. E a esposa perguntou-lhe: queres que eu vá contigo? Ele disse: não, eu vou lá sozinho. E no dia seguinte ele foi. Saiu de casa, cabisbaixo, triste. Se calhar ainda com uma tênue esperança de que não fosse aquilo que ele pensava que era. E quando vai lá, à sinagoga, os sacerdotes lhe disseram que era mesmo lepra e que ele já não poderia voltar para casa. Ele aproximou-se, ficou a uma certa distância da casa. A esposa apercebeu-se que ele estava a vir. E pegou numa trouxa de roupa, colocou lá, a uma certa distância dele, alguma comida, um pouco de dinheiro que tinha. E estava com o menino, com o filho mais novo no colo, a filha com 6 anos pela mão. E ele não se pôde despedir da esposa e dos filhos. Este é o primeiro momento crítico na vida deste homem. Ele sabia que a partir dali a sua vida jamais seria igual. Provavelmente não veria mais a sua esposa e os seus filhos. Não entraria novamente em sua casa.
E estava preocupado com ele, estava preocupado com a família, porque ele era o sustento daquela casa. Pega na trouxa, dirige-se para o monte, procurando outros leprosos para se juntar a ele. E encontrou um grupo de 9 leprosos. Com ele fazia 10. E passaram a andar juntos. Apoiavam-se naquilo que eles podiam. Mas cada vez o estado de um e de todos eles, se ia degradando, deteriorando. Alguns dedos das mãos foram caindo, feridas extensas, dificuldades de levarem a ordem. E acima de tudo, eu acredito que este grupo de 10 leprosos, entre outras coisas, eles não tinham esperança. Não tinham esperança. A medicina não iria salvá-los, não iria curá-los. E a Bíblia diz que até que Jesus veio à terra, em Jerusalém, melhor, em Israel, nenhum leproso tinha sido curado, a não ser Naamã o sírio, muitos anos atrás, curado pelo profeta Eliseu. Portanto, mesmo que fossem homens tementes a Deus, não havia nenhum exemplo ao qual eles se pudessem agarrar. Alguma experiência de alguém que tivesse saído daquela situação tão crítica. Mas um dia este grupo começou a ouvir coisas. Começou a ouvir que se tinha levantado alguém. Uns, se calhar, pensavam que era um grande profeta, outros pensavam que realmente era aquele Messias que estava prometido e acerca do qual os profetas tinham falado. E entre outras coisas que estes leprosos ouviram, foi que Jesus tinha curado alguns leprosos. Agora imaginem isto, sem esperança. E agora algo renasce, vem ao de cima, eles têm expectativas. Eles sonham com o dia, quem sabe, de encontrarem Jesus. E esse dia chegou. Não sei se eles procuraram, se foi um encontro casual. A Bíblia não nos dá informações acerca disso. Mas eles apercebem-se que Jesus está ali. E eles ficam ao longe. Havia uma lei judaica que não se podiam aproximar das pessoas menos de 100 metros. Eles ficam a uma distância mínima de 100 metros. Por isso eles têm necessidade de falar alto, para que Jesus ouça. E aquilo que eles dizem nós lemos aqui. E eles gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Apenas isto. Uma mensagem, melhor, é uma oração curta, direcionada, mas é objetiva. E eles não estão com grandes rodeios. Nós precisamos de orar muitas vezes assim. Jairo, quando a sua menina tinha acabado de morrer, melhor, que estava gravemente doente, e ele ainda não sabia que ela tinha morrido, ele apenas disse: Senhor, a minha filha está doente, vem e cura a minha filha. Respostas, melhor, orações objetivas, diretas, curtas, mas que vão diretas ao coração de Deus. E eles oram assim. E eles apenas dizem: Senhor, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós, tem compaixão de nós. Tem compaixão. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqueles que tinham feito o diagnóstico de doença agora tinham que confirmar a cura. Para quê? Para que fossem reintegrados na sociedade e nas suas famílias. Eu não sei, a Bíblia não é clara, se antes deles chegarem junto dos sacerdotes, eles se aperceberam que estavam curados. Ou se foi quando estavam com os sacerdotes. Isso não importa.
O que importa é que a certa altura os 10 apercebem-se que estão curados. Já não há feridas, já não há gangrena nas mãos. Estão limpos como a pele de menino. Agora temos um segundo momento crítico na vida deste homem. O que é que ele vai fazer a seguir? O que é que fizeram? Nós vemos que os outros 9 provavelmente voltaram para as suas terras, para as suas famílias, para os seus amigos, quem sabe. Há pessoas para quem os amigos são mais importantes do que a família. Mas, com certeza que eles foram para aqueles que mais amavam, correndo, braços abertos, alegres, contentes, celebrando, estamos curados. Isso foi assim. Este homem foi tentado a fazer o mesmo. Ele tinha saudades dos seus filhos, que agora já estavam crescidos. Tinha saudades da sua esposa, queria abraçá-la. A questão é, para onde é que nós vamos quando somos abençoados por Deus? Para onde é que nós corremos? Este homem, com certeza que ele foi tentado, como disse, a voltar para a sua família, a correr para a sua família. Mas em vez disso, ele correu para Jesus. Ele faz a viagem de volta para Jesus. Mas antes de ele chegar lá, nós lemos que ele ia pelo caminho, dando glória a Deus em alta voz. E ele tinha clamado em alta voz. E agora dá graças, dá glória a Deus em alta voz. Mas quantas e quantas vezes os nossos pedidos, as nossas súplicas são feitas em alta voz. Mas os nossos agradecimentos são feitos em voz baixa. Clamamos de uma forma que podemos fazer tremer o sítio onde nós estamos. Clamamos de tal forma que temos a certeza que a nossa voz passou o teto da casa ou da igreja onde nós estamos. Eu pergunto, temos a mesma intensidade para agradecer depois de termos sido curados, depois de termos sido libertados, depois de termos sido abençoados? E este é um momento crítico também na nossa vida, o teste. O que é que nós fazemos? Para quem é que nós vamos? Para quem é que nós corremos depois de termos sido abençoados? A quem é que nós damos o mérito e damos a glória? Clamamos a Deus e pensamos depois que foram os outros ou que fomos nós que nos livramos da nossa glória. Mas não, da parte dele, há gratidão. Ele dá glória a Deus. Ele vai pelo caminho gritando em alta voz, com certeza dizendo que foi Jesus que o curou. Quando chega junto de Jesus, ele prostra-se. Ele não fica meramente de pé, cabeça baixa, numa atitude de humildade. Ele não se ajoelha apenas, poderia fazê-lo. Mas ele deita-se com as mãos no chão, prostrado perante Jesus, numa atitude de gratidão imensa. Agradecendo. E nós conhecemos o resto da história. Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os outros 9? Nós às vezes pensamos que Jesus, devido à sua longanimidade, e o que é longanimidade? É capacidade para sofrer o agravo, as ofensas. E Jesus é longânimo? É. Mas ele não se importa, ele importa-se. Ele importou-se quando viu que os outros 9 não tinham voltado, que não tinham regressado para agradecer. O Senhor importa-se quando nós não agradecemos. O Senhor importa-se. Ele sente. O Senhor importou-se. Quando Pedro, Tiago e João estavam lá no Getsemane, e o Senhor pediu-lhes para que orassem com ele, no mínimo 1 hora, que estivessem ali perto. Era um momento terrível para Jesus. E quando eles adormeceram, Jesus importou-se. E a prova de que se importou é que voltou para junto deles e disse,
orai comigo. E fez isso 3 vezes. Porquê? Porque ele importava-se, ele tinha necessidade que eles estivessem com ele. Vocês pensam que Jesus não se importou quando o ressuscitado apareceu no meio dos discípulos e Tomé não estava lá? Ele importou-se, ele sentiu a falta de Tomé. E como sentiu a falta dele, e porque sentiu a falta dele, depois no encontro seguinte que teve com Tomé, ele repreendeu, dizendo: não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé percebeu a mensagem. Jesus importa-se. E vamos para o terceiro momento mais crítico de todos. Quando Jesus diz a este homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porquê é que este foi o momento mais crítico de todos? Porque daqueles 10, os 9 foram curados. Foram curados de quê? Foram curados da sua doença. Foram curados da lepra. O que é que aconteceu a este que voltou para agradecer? Ele foi curado da lepra? Foi. Mas também a sua alma foi salva. E aquilo que o Senhor disse aí, este leproso, agora curado, não disse aos outros, porque não voltaram para agradecer. Os outros 9 tiveram uma cura física. Este teve uma cura física e uma cura espiritual. E esta é a maior bênção de todas, Haverá um momento e cada um de nós vai viver esse momento que será o nosso momento mais crítico de todos. Eu acredito que o céu tenha uma porta. É um lugar que tem uma porta. Porquê é que eu penso isso? A Bíblia não nos diz diretamente isso. Mas quando o apóstolo João foi arrebatado ao céu, o seu espírito foi arrebatado, abriu-se uma porta no céu e uma voz disse para ele entrar. E ele entra por essa porta aberta e ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono. E ele entra no céu através de uma porta aberta. Então nós poderemos deduzir que o céu tem uma porta. É uma porta que se pode abrir ou que se pode manter fechada. Agora vamos imaginar uma coisa. Não é pura imaginação, porque nós, aquilo que vamos dizer, nós vamos dar um suporte bíblico. E o suporte bíblico é este. E para onde eu vos quero levar é para esta situação. Nós, um dia, nós vamos partir para a eternidade. E fechamos os nossos olhos aqui e vamos abri-los nessa eternidade. E agora vamos pensar numa coisa. Nós seremos colocados junto à porta do céu. E a grande questão, o momento crítico de todos, o momento mais crítico de todos, melhor direi. Essa porta se vai abrir ou se não se vai abrir. E acerca deste assunto, nós temos que ter certeza de que a porta se vai abrir. Quem é que está do outro lado da porta? Eu acredito que seja Jesus. Ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu abro e ninguém fecha. Fecho e ninguém abre. Nós estamos do lado da porta, do lado de fora, e Jesus está do lado de dentro. E nós batemos à porta. E nós pedimos licença para entrar. E do outro lado da porta, ouve-se a voz de Jesus. Pode-se ouvir a voz de Jesus. Porque é que achas que podes entrar? E eu penso que nós teremos condições para argumentarmos, para expormos as razões que nos levem a pensar que a porta se vai abrir. E há muitas respostas possíveis a esta questão.
Porque é que achas que podes entrar? Aqueles que seguiram a doutrina e os princípios do humanismo, contra os quais nós nada temos, podem argumentar assim: porque é que eu posso entrar, Senhor? Então, eu tive sempre um zelo pela justiça, pela igualdade. Procurei fazer o bem em prol dos outros. Pensava primeiramente nos outros e depois é que pensava em mim. O meu vizinho podia contar sempre comigo. Os outros falavam, mas eu falava e agia. Por isso eu acho que posso entrar. Claro que o Senhor de modo algum reprova este comportamento que é a bússola de muitos. E mesmo que não pensem diretamente em Deus, lá no fundo, pensam que poderão argumentar com isto. Quando um dia chegarem à porta do céu para que ela se abra, argumentarem desta forma. E isso, apesar de ser bom, a questão é esta: será suficiente? Porque no fundo, isso está alicerçado nas obras, nos méritos de cada um. E a resposta do Senhor Jesus do outro lado da porta será: eu lamento, mas isso não é suficiente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus amigos, ninguém estará no céu um dia porque fez isto e porque fez aquilo. Se calhar o religioso pode argumentar dizendo: eu acho que posso entrar porque fui zeloso na minha religião. Cumpri as regras. Houve um homem que no templo fez isto. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Eu não sou como o senhor. E o Senhor reprova que nós façamos isso? Não. O problema é que não chega, não é suficiente. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que se nós quebrarmos um único mandamento da lei de Deus, nós nos tornamos culpados de todos. Também não é suficiente. E poderemos ainda argumentar de outra forma e se calhar com alguma tranquilidade dizer: Senhor, mas nós em teu nome, eu expulsei demónios. Eu fiz milagres, maravilhas. E o Senhor vai dizer, e esta é a pior sentença de todas: retirai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a porta mantém-se fechada. Porquê? Porque essas pessoas não passaram pela experiência do novo nascimento, da purificação dos seus pecados através do sangue derramado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. E nós não nos vamos cansar de uma e outra vez falarmos já sobre esta mensagem. Há um hino clássico que diz: nem as lágrimas nem a dor podem a nossa alma salvar ou algo assim. As obras não têm valor. Têm um valor humano. O Senhor respeita isso. Mas o que faz com que a porta se abra é nós do outro lado dizer: Senhor, eu estou convencido, eu creio firmemente que a porta se vai abrir. Porque quando eu tinha não sei quantos anos, cada um de nós poderá dizê-lo, naquele dia, em minha casa, na igreja, eu clamei para que tu salvasses a minha alma por causa da obra que Jesus tinha realizado na cruz do Calvário. E a partir dali a minha vida mudou. E eu sei que a razão pela qual eu vou entrar é por causa de Jesus. E todos no céu um dia terão que dizer: eu estou aqui por causa de Jesus. E vamos juntar as nossas vozes àquele coral celestial, aquele louvor que se vai erguer, dando honra, glória, gratidão àquele que através do seu sangue nos comprou para Deus. E nós vamos louvar, vamos honrar, vamos dar glória, se calhar prostrados perante o trono de Deus, louvando o Senhor Jesus pela salvação que Ele nos ganhou e nos oferece gratuitamente quando depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Amém?
E este, o momento mais crítico de todos, pode ser o momento mais precioso de toda a nossa vida, porque abre-nos a porta para uma eternidade com Deus. Momentos críticos na nossa vida, uns, apesar de nos marcarem para bem ou para mal, a nossa vida melhorar ou piorar através desses momentos críticos, todos eles juntos não são para comparar com este momento crucial, quando nós chegarmos à eternidade. Prezados amigos, nós podemos falhar nos outros todos. Oxalá o Senhor permita que não falhemos. Mas há um em que nós não podemos falhar. Há um em que nós não podemos facilitar. Eu, às vezes, quando evangelizo pessoas, eu às vezes digo-lhes, eu no seu lugar, eu jamais descansaria até ter a certeza de que após a sua partida para a eternidade você vai estar contente. Bateu esta porta, bata a outras portas, bata. Mas peça a Deus que bata a porta certa. Não pode facilitar, tem que se esforçar, tem que se esmerar, tem que procurar saber a verdade. Não pode tratar esta situação de uma forma superficial. Não, tem que ir ao fundo da questão. E se você for honesto, sincero, e se procurar, você vai encontrar salvação em Jesus. Amém. Salvação em Jesus. Mas vamos orar. Que na verdade, este momento crucial não seja desprezado por nós. Que não levemos a sério. E que não descansemos enquanto não tivermos esta certeza. O Espírito Santo nos dá, coloca no nosso coração, testificando que nós somos filhos de Deus. Quando isso acontece, a morte é lucro. E venha o que vier, nós sabemos que Deus é por nós. Nem que tudo o resto seja contra nós. E temos esperança. E temos certeza. Isso dá-nos paz. E forças para continuarmos a nossa jornada. Atravessando momentos críticos que nos podem prejudicar, causar dor no nosso coração, na nossa alma. Podem acontecer coisas no dia mau que podem afetar negativamente a nossa família. Podemos perder algumas coisas importantes para nós. Mas lá no fundo, ouviremos aquela voz em que Jesus diz: mas o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro ou perder o mundo inteiro, acrescentamos nós, se ele ganhar a sua alma. Ganhar a alma em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.